O meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que estão... fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno, devo focar? Pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre BIM no dia de hoje. Já viram o Alexandre falando sobre alguns conceitos gerais, né, sobre BIM. O Matheus estava falando sobre como o BIM influencia na parte de projetos. E talvez vocês estejam se perguntando como é que o BIM funciona na área de gestão da construção. A gente ouve muito falar que o BIM ajuda muito a fazer orçamento de obra. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos 4D da obra crescendo em função do tempo, né? Então, como é que isso funciona? O meu nome é Guilherme Peliza e o meu objetivo aqui com essa palestra hoje é mostrar para vocês como é que o BIM influencia na execução desses serviços de orçamento, planejamento de obras e também compatibilização de projetos. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está vindo à palestra, vocês estão dedicando aí o tempo de vocês para aprender um pouco mais sobre essa nova tecnologia, essa nova filosofia, né, que está dominando o mercado da construção já. E a gente aqui no BIM na Prática acredita que o BIM está trazendo consigo esse conceito de trabalho colaborativo que não é ainda algo muito disseminado no mercado da construção. Então a gente está, nesse sentido de compartilhar informação, a gente está tentando ser bem aberto com todo mundo, né? A gente acredita que quanto mais pessoas estiverem utilizando o BIM, melhor vai ser para todo o nosso mercado. A gente vai estar conseguindo aí entregar obras com maior qualidade, né? A gente vai ter maior controle sobre o produto que a gente entrega, obras até mais sustentáveis, e talvez a gente até consiga desassociar um pouco esse conceito que existe de que obra é sempre uma bagunça, que obra tem que ser dor de cabeça, que vai ser uma sujeira, né? Eu acho que o BIM ele pode ajudar muita gente a desconstruir um pouco esses conceitos que a construção tem de ser um processo desorganizado. Eu trabalho com gestão da construção há pelo menos 4 anos. Eu comecei a estudar isso e trabalhar já numa empresa no final da minha faculdade. Eu me formei há 2 anos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e eu trabalhava numa empresa que fazia orçamento e planejamento de obras e não tinha nada a ver com BIM, na verdade. Foi nesse tempo que eu percebi que muitos dos processos e trabalhos que a gente fazia ali eram coisas extremamente manuais e repetitivas, existia uma série de padrões, né, de trabalho do que a gente fazia ali. E eu comecei então nessa época a me questionar se não existia uma forma mais integrada, mais automatizada de se fazer isso. Na mesma época o BIM começou a ser mais falado aqui em Santa Catarina, principalmente aqui em Florianópolis. Houveram até alguns eventos promovidos pelo governo do estado falando sobre BIM. Teve o primeiro seminário aqui em Florianópolis que falou muito sobre isso. E eu comecei então a estudar mais sobre essa tecnologia. Eu fiz na época um curso de Revit também, para entender como é que funcionava o programa. Aqui é um ponto importante que o pessoal até já falou anteriormente nas outras palestras, né? Mas o Revit é uma coisa, é um software, né? Você saber operar ele é uma coisa que é sim importante, mas o BIM é um conceito, é muito maior. Ele tá falando de processo, né? Ele está falando de metodologias. Então é muito importante desassociar sempre a questão de BIM e Revit. E bom, depois que eu me formei, algum tempo depois, eu e alguns sócios a gente abriu uma empresa que oferecia então os serviços que eu já fazia antes, né, ainda como estagiário, aprendendo a fazer a parte de quantitativa, a parte mais conceitual, e a gente começou a oferecer esses serviços utilizando o BIM então para nos auxiliar. E foi aí que a gente começou a entender mais também como é que funciona o BIM em relação a essa dinâmica de mercado, né? Como é que as pessoas estão entendendo o BIM, né? Como é que elas estão cobrando, quanto elas estão dispostas a pagar por isso, né? E, enfim, hoje em dia eu estou trabalhando focado em compatibilização de projetos utilizando o BIM. Aliás, tudo que eu falar aqui do que eu estou fazendo hoje é utilizando o BIM, até porque eu não vejo mais outra forma de se fazer esse tipo de serviços sem ser com BIM, né? Eu acho que à medida que vocês forem utilizando também, vocês vão ter essa noção de como ele agrega valor, né? Como ele permite que você faça um trabalho muito mais minucioso. Enfim, eu vou falar então hoje para vocês sobre 3 tópicos principais: compatibilização de projetos, orçamento de obras e planejamento, sempre tentando dar um enfoque em como o BIM influencia e ajuda a você fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Vamos lá. Bom, como é que funciona hoje a compatibilização de projetos? A pessoa responsável por esse serviço vai receber projetos de diversas disciplinas, né? Lá no seu escritório vai ter lá o projeto estrutural, o projeto arquitetônico, o projeto elétrico, hidrossanitário, a gente pode ir longe aí, preventivo, decoração, paisagismo, enfim, tem uma série de disciplinas de projeto, né, que ele vai estar recebendo e vai estar tendo que compatibilizar. Então o que seria compatibilizar?
ele vai ter que entender como é que esses projetos conversam entre si, né? Ele vai ter que sobrepor um ali ao outro, tentar fazer uma análise espacial, geométrica ali, né? Ver onde eles se sobrepõem, o que pode gerar algum tipo de problema para a obra, e vai ter que tentar propor soluções para isso, tudo em 2D, né? Então esse trabalho acaba sendo uma coisa muito mais manual, né? Você vai ter que procurar ali no dedo, no olho, na verdade, como é que esses projetos estão conversando juntos. Claro que você pode ali trabalhar no AutoCAD com layers, né? Você pode fazer filtros, enfim. E você vai ter que entender como é que esses projetos funcionam juntos. Pela experiência que a gente já teve utilizando o BIM, a gente percebe que quando você trabalha em 3 dimensões, eu não estou nem falando na parte da informação, tá? Que é a coisa mais importante do BIM, na verdade, mas só de estar vendo em 3 dimensões o trabalho de compatibilização, ele já fica muito mais fácil, né? E tem gente que acha que isso, na verdade, é mais complicado, porque, pô, tá trabalhando com 3 dimensões, tecnologia, pá, tem que operar o software. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que isso é mais simples, porque a gente está vendo a obra como ela vai ser. A gente teve até uma experiência recente, em que o Alexandre, que trabalha com a gente aqui, ele está tocando uma obra, e ele levou o modelo BIM, num tablet, lá no canteiro de obras, e estava conversando com o mestre sobre um ponto que eles estavam discutindo lá, no caso era sobre uma plomada hidráulica, que estava pegando um pilar, enfim. E o mestre ficou fascinado. Para ele aquilo era muito mais fácil, na verdade, de enxergar e entender, porque tu não precisa mais converter um desenho que está ali em 2D e tentar imaginar como é que ele vai funcionar em 3 dimensões, né? Você pode simplesmente olhar para a tela e você pode até colocar ela e ver exatamente a mesma cena que você está vendo na vida real, né? Você está vendo ali no tablet, a compreensão fica muito mais fácil. Então, esse trabalho de compatibilização, ele também ganha um valor agregado muito maior, né? Você está trabalhando, na verdade, com mais possibilidades, você consegue fazer um trabalho mais minucioso, né? Trabalhando, então, com 3 dimensões. E, enfim, a gente muito soube falar, né, do Clash Detection, que seria a parte de automatização, então, de detecção de incompatibilidades. Então, existem alguns softwares que fazem isso, tá? O Navisworks é um deles. Então, você consegue lá, enfim, setar algumas regras e alguns parâmetros, né? E cruzar arquivos. Você pode, por exemplo, pegar, vou cruzar meu arquivo de elétrica com meu arquivo de hidráulica, eu vou ver todos os pontos em que esses 2 projetos estão se encontrando geometricamente. Então o software te dá ali uma lista, né, de todos esses clashes, todos esses pontos, e o teu trabalho passa a ser então filtrar o que isso vai realmente impactar na minha obra, né, o que eu devo corrigir, quais são as ações que eu devo fazer em relação a isso para melhorar lá depois a vida na minha obra, né. Então, enfim, quando a gente fala de compatibilização de projetos, eu gosto muito de usar o conceito de BIM de construção virtual. Então, na verdade, o que a gente está fazendo, a gente está construindo a obra exatamente como ela vai ser na vida real, só que no computador, né? Então, toda a informação que a gente vai precisar lá na obra, a gente tem que trazer ela aqui para esse momento quando a gente está construindo ela no computador, né? Então, hoje em dia, a gente percebe que muitas empresas de compatibilização, elas ainda não recebem os projetos modelados, né? A gente não recebe no modelo em BIM, porque o BIM ainda não está bem consolidado no mercado. Então, o que acontece? As empresas têm que criar esse modelo, né? Criar um modelo BIM a partir de projetos em AutoCAD 2D. Então, como é que funciona? A partir do momento que você segue para modelar a mesma sequência de obra, você já consegue visualizar uma série de problemas que a obra vai enfrentar. Por exemplo, você vai lá e modela toda a tua estrutura. Aí você vai começar a lançar as formadas hidráulicas, por exemplo, e você vê que na estrutura não existe uma passagem na laje, né, para você passar a sua formada hidráulica. Então aí você já começa a pegar pontos que estão incertos no projeto. Por exemplo, o projeto de estrutura tem que deixar lá no projeto de formas ele indicado uma passagem ali, né, para passar a tua plumada hidráulica. O mesmo vale para alvenarias, né? Você vai seguindo a sequência construtiva, confere a altura das alvenarias em relação às vigas. Você vê que no modelo fica muito evidente quando uma alvenaria sobrepõe a viga. Isso para a parte de quantitativo depois vai ficar muito mais simples, né? Então, a compatibilização de projetos utilizando o BIM, além de ter toda essa parte automatizada, a própria visualização 3D, né, de como a obra está acontecendo, ela permite que tu faça um trabalho muito mais minucioso, né? E outro ponto importante que a gente gosta bastante de ressaltar é a questão de informação, né? Então, BIM é informação. É importante que quando você constrói o teu modelo, você sempre associa informações a cada elemento que está ali. Então, isso ajuda muito no processo de compatibilização. Por exemplo, eu tenho lá uma bomba hidráulica, né, que vai bombear, eu tenho um reservatório inferior lá no meu prédio, ele vai bombear isso lá para o reservatório superior.
Tá, mas qual que é a especificação dessa bomba, né? Lá na obra, quando eu for fazer a compra, eu vou ter que saber qual que é a marca, qual que é a potência, quais vão ser até as dimensões para a gente poder compatibilizar, vai que é uma bomba muito grande, uma bomba menor, enfim. A gente precisa desse tipo de informação e o objetivo da compatibilização passa então a ser também antecipar esse tipo de informação, né? Toda a tubulação que tem ali tem que estar modelada com o material certo, né, para a gente fazer a compatibilização. E a gente começa a entrar no nível de detalhe que vai além de encontros geométricos. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo muito bem representado, eu tenho lá um shaft no prédio, no corredor, e eu tenho uma caixa de distribuição elétrica e uma caixa de automação, por exemplo. De repente elas nem estão se encostando, né? Mas o teu projetista elétrico lá falou que é importante você deixar um distanciamento mínimo de aí, sei lá, 20, 30 centímetros entre o sistema elétrico e o sistema de automação. Quando você tem uma eletrocalha, por exemplo, não é bom passar uma muito perto da outra. Então esse é o tipo de coisa que a automatização, talvez ela nem vai te ajudar tanto assim, né? Ela não vai detectar ali que tem, pô, esses dois eletrocalhas, elas são uma em cima da outra, estão se batendo. Às vezes elas não estão se batendo, mas aquilo é uma falha de projeto, né? Na obra isso vai ser percebido e eles vão ter que tomar uma decisão ali em cima da hora e certamente não vai ser uma decisão tão assertiva quanto você pode fazer lá, vendo na tela do seu computador com o tempo, podendo conversar com projetistas, estudando a melhor opção, né? Então, acho que a compatibilização de projetos utilizando o BIM, ela vai muito ao encontro desse conceito de construção virtual. A gente está construindo antes, para quando a gente for construir pela segunda vez, né, que daí no caso vai ser a vida real, a gente vai ter tomado 90% aí, vamos dizer, das decisões que a gente teria que tomar lá em cima da obra com pressa, né, e são decisões que iam certamente ocupar um prazo ali que você não tem na obra, na verdade, né, e ser feitas com pressa, iam ser feitas não tão bem feitas assim, e enfim, ia ter um desperdício de material, um desperdício de tempo e um desperdício de material intelectual, né? As pessoas vão estar ali discutindo uma coisa que já poderia ter sido vista anteriormente, né? Então acho que o trabalho de compatibilização de projetos ganha muito com o BIM, né? Não só pela visualização 3D, mas também pela parte da informação, né? De a gente estar antecipando a informação e simulando a obra como ela vai ser na vida real, antes ali no computador, no escritório, podendo tomar decisões de uma maneira muito mais assertiva, tá bom? Quem já trabalhou com orçamento de obras sabe que é um processo que envolve muita informação, né? Então, tem muita atividade manual, a parte de quantitativos, por exemplo, a parte de composições de serviço. Então, como é que o BIM pode auxiliar nesse sentido, né? Bom, vamos tentar voltar um pouco na parte conceitual de orçamento. Então, quando eu vou fazer um orçamento, a primeira coisa que eu tenho que definir é a minha EAP, que é a minha estrutura analítica de projetos, né? Então, lá na minha EAP eu vou ter a divisão de como eu quero depois analisar esse orçamento da minha obra. Isso vai muito a critério de como você gosta mesmo de fazer essa análise, né? Isso não existe uma regra, não é igual para todo mundo, então é importante você definir. Então eu vou ter lá na minha EAP estrutura, vou ter alvenarias, vou ter revestimentos de argamassa, instalações hidráulicas, instalações elétricas, enfim, são grupos de serviço, né? Você vai ter etapas, subetapas, você vai dividir esses serviços e organizá-los de uma maneira que viabilize, né, e que facilite a sua análise depois. Então é muito importante em primeiro lugar definir essa EAP, que ela vai organizar como é que os seus serviços vão estar elencados ali na tua planilha de orçamento, certo? Então a partir disso, né, da tua estrutura, você pode ter ali 5, 4 níveis, quantos você achar melhor, dependendo do nível de detalhe que você queira nesse orçamento também. Às vezes não vale a pena você ir num nível de detalhe muito grande que você depois não vai querer controlar, na verdade, né? Você vai estar gerando um trabalho que vai ser inutilizado. Enfim, a partir dessa estrutura, então, eu vou ter na minha planilha os serviços, né? Eu vou até mostrar agora aqui para vocês na tela, tá? Uma planilha de orçamentos. E aqui vocês podem ver, eu tenho a etapa, né? A etapa principal aqui, nível 1. Eu tenho algumas etapas no segundo nível, né? E no terceiro nível. E dentro dessas etapas, eu tenho, então, os meus serviços. Né? Então a gente pode, sei lá, vamos pegar um serviço exemplo aqui, por exemplo, alvenaria com bloco cerâmico, né? Bloco cerâmico 14, 19 e 24. Então esse é um serviço, a unidade dele é metros quadrados, certo? Então beleza, eu tenho aqui a minha planilha de orçamento, eu tenho a quantidade aqui, eu sei qual que é o custo desse serviço. E dentro desse serviço eu vou ter os meus insumos, né? O que seriam os insumos? O insumo ele é o material que você compra lá na obra, ele é o material que na verdade é o que viabiliza a execução de cada serviço. Então, por exemplo, para 1 metro quadrado de alvenaria, eu vou ter que ter aqui, vamos chutar um número aqui, 20 e poucos tijolos, né? E vou ter que ter uma quantidade de argamassa de assentamento.
essa quantidade de argamassa também está vinculada com insumos dentro dela. Então vai ter ali areia, cimento, enfim. Né? E então como é que funciona o orçamento? Você tem quantidades e você tem custos, certo? Quando você multiplica um pelo outro, você vai ter o custo final da sua obra, né? Então é muito importante esse trabalho de orçamento porque ele também está vinculado com o setor de compras, né? Então é muito importante você ter ali uma quantidade assertiva, né? E também tem informações do setor de compras para você ter preços que são praticados de fato, né? Essa parte de custo, hoje em dia, ela é muito utilizada a partir de base de dados. Então, a gente utiliza muito a TCPO, por exemplo. O SINAP também é uma fonte de dados muito utilizada, né? E é importante você sempre tentar manter essa relação com o seu setor de compras e com os preços aplicados, que isso certamente vai influenciar muito na assertividade do teu orçamento, tá? A parte de quantidades, como é que ela é feita hoje em dia? Então, você recebe projetos em AutoCAD, certo? Você vai ter um time lá que vai fazer toda a quantificação do seu projeto. Então, eles vão pegar esses projetos em AutoCAD, vão fazer medidas, né? Vão fazer lá polylines, enfim, uma série de comandos do AutoCAD ali, essas informações então são jogadas no AutoCAD, né, para uma planilha de Excel normalmente, ou Google Spreadsheet, qualquer outro software de planilha, né? E essas informações vão ser tratadas. Então, por exemplo, você tem lá a quantidade de alvenaria, você vai ter que fazer descontos, então, de esquadrias, por exemplo, né? Aí também entra a questão de você saber como é que vai ser medida a sua mão de obra, se vai ser mão de obra terceirizada, se a mão de obra vai ser avaliada em horas, né, ou em hora, quando é a mão de obra própria, no caso. E você vai ter, então, que associar essas informações de quantidade aos seus serviços que você montou lá na sua EAP. Então, esse vai ser um processo que não é muito integrado, né? Como é que funciona? Você vai tirar do AutoCAD, vai jogar numa planilha, vai tratar esses dados e aí você vai jogar numa ERP, por exemplo. A gente aqui em Santa Catarina o pessoal utiliza muito o Cienge, né? Não sei se vocês já conhecem, que é um ERP que permite que você tenha lá um cadastro de insumos, né? Então você tem todo um banco de dados que você monta com insumos que você usa nas suas obras, né? E cada um deles já tem um preço associado, você tem que atualizar isso, claro, a cada mês, né? E você tem também um banco de serviços onde estão as composições de serviço e você consegue a partir disso montar a sua planilha de orçamentos. Então é isso, você tem as quantidades, né? O pessoal pega lá do AutoCAD, joga em Excel, depois joga no ERP. Lá nesse ERP já vai ter a tua planilha montada com as composições de serviços certinhas, né? Ou não, né? Dependendo do quanto você for criterioso aí para montar. Eu acho que a maioria dos orçamentos que a gente vê hoje em dia, na verdade, eles não estão muito bem orientados à obra, né? São feitos com composições de serviços genéricos, por exemplo, e isso certamente tem um impacto grande lá no resultado do seu orçamento. E como é que o BIM ele pode auxiliar nesse processo de orçamentação? Hoje em dia o processo que mais tem sido adotado, ele não é um processo BIM, né? Ele é um processo desintegrado. Então, está sendo utilizado o BIM, o modelo BIM, né? No sentido de substantivo aqui, o Building Information Model, né? O modelo mesmo. E ele está sendo utilizado para fornecer as quantidades. Então, ele está entrando com essa parte de quantidades aí, né? No serviço de orçamento de obras. Então, como é que funciona? A pessoa vai lá, contrata projetos BIM, né? E com isso, a pessoa que faz o projeto já fornece o quantitativo a partir do modelo. Isso é algo simples de se fazer, dá para fazer no próprio Revit. Tem muita gente que utiliza também o Navisworks para fazer, que na verdade é mais recomendado porque o Navisworks é um software mais orientado à análise, né, e gestão de modelo. Então lá também você pode agrupar as suas quantidades de uma forma que você acha mais interessante, enfim. Então como é que funciona? As pessoas estão extraindo essas quantidades do modelo, né? E muitas vezes, é importante ressaltar isso, muitas vezes o modelo ele não vem pronto, né? Porque o BIM ainda não está consolidado entre os projetistas do mercado. Então muitas vezes o que acontece é que quem vai fazer o orçamento de obras, e a gente fazia muito isso, recebe os projetos em AutoCAD, né? E a partir disso vai criar um modelo para daí poder tirar quantidades. Então o modelo é criado com o objetivo de tirar quantitativos para alimentar um orçamento de obra. Nesse sentido, faz muito sentido, por exemplo, você fazer o orçamento e o serviço de compatibilização junto, né? Porque você já está criando um modelo 3D, você já está tendo uma visualização da obra muito mais próximo do que ela vai ser na realidade, e o serviço de compatibilização ele fica quase implícito ali a modelagem, ou pelo menos uma boa parte dele, né? A partir do momento que você modela, você já consegue detectar uma série de incompatibilidades no teu projeto, né? Que podem, inclusive, influenciar nas quantidades do teu orçamento, dependendo aí da gravidade de cada incompatibilidade, é claro, né?
Então, muitas vezes não entra no escopo de quem está fazendo o orçamento propor soluções para essas incompatibilidades, né? Então ele não vai estar compatibilizando, mas ele vai estar detectando incompatibilidades, né? E fornecendo isso para o cliente, para os projetistas adotarem soluções e depois fazerem as alterações que eles julgarem necessárias aí nos projetos. Então é isso, o pessoal cria um modelo, né? Tira o orçamento a partir dele, tira os quantitativos a partir dele, né? E aí alimenta uma planilha orçamentária com quantidades que certamente vão estar muito mais assertivas, né, em relação a um levantamento feito em planilhas 2D, pela própria visualização e controle da informação que você pode estar tirando desse modelo. Você pode, por exemplo, sempre saber e visualizar isso em 3 dimensões, saber qual que é a quantidade que está sendo considerada ali para cada quantitativo, né? Então isso é muito importante para você depois, sei lá, sair um número muito grande na parte de alvenarias, por exemplo. Você pode voltar lá no modelo, né, identificar de onde que veio cada informação, avaliar se tem algum elemento em duplicidade no teu modelo 3D, por exemplo. Isso é muito mais fácil de fazer esse controle do que quando você faz esse processo de uma forma mais manual, né, utilizando projetos 2D. E como é que seria a forma mais ideal, então, de se fazer a parte de orçamento utilizando o BIM? Existem softwares BIM hoje que eles trabalham tanto com o conceito de orçamento, de planilha orçamentária, composição de serviço, e também conseguem ler informações do modelo. Isso tudo num software só. Então esse seria um software BIM e esse seria um processo BIM, né? Você estaria sempre com as quantidades do teu orçamento vinculadas ao modelo, de forma que quando você altera aqui no modelo, você está alterando também aqui na planilha orçamentária, né? Um exemplo de software que eu gosto muito de sempre citar é o Vico. Lá dentro do Vico você pode estruturar todo o teu orçamento, né? Todos os seus custos. Você pode vincular então as quantidades dos serviços aos elementos do modelo. E eu acho importante ressaltar também que tem muita quantidade do orçamento que na verdade não vai vir no modelo. São despesas indiretas, enfim, uma série de outros elementos que às vezes o fornecedor do material já te oferece a proposta pronta, né? São coisas que você não vai tirar do modelo. Custo de elevador, por exemplo, né? São um custo que não vai vir lá do modelo, que você vai vir de uma proposta que uma empresa apresentou e que o teu cliente, que é uma construtora, uma incorporadora, aceitou essa proposta. Enfim, você só vai incorporá-la no orçamento, então ela não precisa necessariamente vir essa informação lá do teu modelo, né? Então, o principal impacto do BIM na parte de orçamento de obras é a questão de você, primeiro, controlar as informações, né, que está vindo para o teu quantitativo. Você consegue visualizar isso, fica muito mais fácil. E segundo, essas informações são feitas de maneira automatizada. Então, você elimina alguns processos ali extremamente manuais e repetitivos que podem certamente aí ocasionar algum tipo de erro, né? Não somos seres humanos, todo mundo erra e certamente fazendo atividades repetitivas a chance desse erro é muito maior, desse erro acontecer. Então é isso, você tem um quantitativo mais assertivo, você tem um mapeamento melhor das informações que estão abastecendo o teu orçamento de obras. Bom, então como é que o BIM pode auxiliar no processo de planejamento de obras, né? Como é que é feito o planejamento de obras hoje em dia? Normalmente a gente utiliza o MS Project, né, o software da Microsoft, e você faz um cronograma, né, de obras a partir desse MS Project. Assim como lá no orçamento a gente tinha uma EAP de orçamentos, aqui a gente vai ter também uma EAP para o nosso planejamento. E aqui é um ponto bastante importante. Normalmente essas EAPs não são iguais, tá? É importante identificar, você quer que elas sejam iguais ou não, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista do orçamento, é mais interessante você visualizar algumas coisas, algumas informações de uma forma e do planejamento de outra forma. Vou te dar um exemplo. Instalações elétricas, né? A gente sabe que a parte de distribuição horizontal de elétrica de uma obra normalmente é feita embutida na laje, então ela é feita junto com a concretagem, né? O eletricista vai lá e já deixa passada as tubulações, né, eletrodutos, e é feita a concretagem e fica tudo embutido, certo? Então no teu planejamento faz sentido que esse serviço de tubulações, eletrodutos seja lá no começo da obra, né, desassociado da parte, por exemplo, de acabamentos elétricos, que vai ser lá no final da obra, depois a pintura, enfim, a parte de quadros e disjuntores também. São coisas que na execução da obra são feitas muito separado, né, e não tem muita relação uma com a outra. Na parte de orçamentos, por outro lado, você provavelmente vai ter lá na parte de instalações elétricas, você vai ter esses serviços todos agrupados, né, que é para você saber quanto é que você gastou de elétrica de uma forma mais simples ali. Então é muito importante você sempre fazer esse estudo de como é que vai ser a minha EAP de orçamento, como é que vai ser a minha EAP de planejamento, né? Entender qual que é a relação entre elas. Depois, quando você quiser fazer, por exemplo, um cronograma físico-financeiro, né? Quando você quiser estabelecer relações entre o planejamento e o orçamento da obra, tá? Bom, a partir do momento que você constrói esse EAP,
é importante também você ir lá na obra e identificar como é que as pessoas executam os serviços, né? Como é que está sendo, qual que é a metodologia utilizada em obra, né? Para que ela esteja de acordo com o que você está planejando. Já cansei de ver orçamento que tem lá contrapiso, na obra não tem contrapiso, enfim, uma série de fatores que estão totalmente desassociados à obra, né? É importante sempre a gente tentar ir na obra e entender como é que as coisas são feitas na vida real, tá? E no BIM, principalmente, que é essa construção virtual, a gente, para construir um modelo que seja fiel ao que vai ser construído, a gente sempre precisa estar buscando essas informações que vêm lá do canteiro, porque infelizmente a realidade do nosso mercado hoje é que o que está se vendo em atividades de gestão, em escritório, estão desassociadas do que está sendo feito no canteiro, né? Então é importante a gente tentar estabelecer essa relação e fazer o BIM, por exemplo, ser um centralizador de informações, né? Então o que está sendo feito no canteiro está no BIM, o que o pessoal está pensando no escritório está no BIM, e é uma coisa só, na verdade, né? Então ele vai fazer esse link, né? Isso é muito importante. Bom, então como é que você faz o cronograma lá no MS Project? A gente descreve todas as atividades, né, da obra, a gente estabelece relações entre elas, por exemplo, você vê lá quanto tempo vai demorar a sua concretagem, por quanto tempo demora para tirar o escoramento, para você saber quando é que vai viabilizar a execução de alvenarias num pavimento, por exemplo. Você sabe também que a parte de instalações em paredes só vai poder ser feita depois que as alvenarias estiverem prontas, que o reboco só vai poder ser feito depois que as instalações estiverem prontas, né? Então você tem essa série de vínculos, né? E seriam atividades que sucedem-se umas às outras, né? E estabelecer essa relação de início e fim ali, ou como é que funciona o vínculo entre elas, e aí você cria um cronograma de obra e a partir disso você consegue fazer uma gestão, acompanhar essa obra lá e fazer medições periódicas, né? Atualizar lá esse cronograma com o que já foi executado, o que falta. Você tem lá a sua baseline, que seria o que você planejou, né? Essa linha de base, e o que está sendo executado, você consegue fazer estudos a partir disso, né? E, enfim, uma ferramenta que eu acho muito legal, eu estava jogando na tela aqui para vocês, que eu acho muito legal na parte de planejamento, é a linha de balanço. Eu não sei se vocês já conhecem ou não, mas a linha de balanço é um documento que possui as mesmas informações que tem lá no MS Project, só que de uma forma muito mais visual, tá? A ideia dessa linha de balanço é que ela vá lá para a obra mesmo, tá? Que você converse com o mestre de obras, explique como é que isso funciona para o engenheiro responsável da obra também, porque ela deixa você visualizar de uma forma muito mais fácil o que vai estar sendo feito, aonde e quando, né? Então, por exemplo, você tem aqui no eixo Y, você tem a divisão dos pavimentos da obra, né? Eu estou vendo aqui na tela, tem os pavimentos, então, né? E no eixo X a gente vai ter o tempo. Então aqui no caso está dividido em semanas, né? Então a gente consegue saber o que vai ser executado em cada semana da obra, só olhando aqui por essas cores. Então cada quadradinho desses aqui, ó, se torna uma atividade. Então, por exemplo, aqui a gente tem contrapiso, né? Tem a série de atividades e a gente sabe a duração delas por pavimento aproximado ou não, né? A gente pode ir lá na obra e ver exatamente como é que eles estão fazendo. Então você pode fazer esse dimensionamento de durações, né? Estudar também a produtividade das suas equipes e fazer esse documento para estar lá na obra, para o pessoal conseguir acompanhar de uma maneira bem visual o que está sendo feito, identificar os atrasos, né? E depois também viabilizar eventuais replanejamentos que sejam necessários nessa obra. Tá? A partir desse planejamento você pode também fazer o quê? Você pode fazer um plano de compras para a sua obra, né? Que é uma outra ferramenta muito importante do planejamento. Então, por exemplo, você sabe quando é que vai ser executada uma tarefa, por exemplo, esquadrias. Você pode estudar quanto tempo demora para essa esquadria chegar na minha obra a partir do momento que eu começo lá o processo de compra, né? Então você sabe quando ela vai ser executada, você sabe quanto demora o processo de compra, você sabe quando é que você tem que começar esse processo de compra, né? Então aí você pode fazer um planejamento no que diz sentido a parte de compras, né? Então você já está começando a vincular aí o teu setor de compras com o teu setor de planejamento, né? E obviamente também com o teu setor de orçamento, desculpa, né? Então aí entra outro ponto importante, como é que a gente pode vincular o nosso orçamento de obras com o nosso planejamento de obras? Isso seria o que a gente chama de cronograma físico-financeiro, né? A gente cria um vínculo de cada tarefa, né, com seu custo, e a gente sabe quanto cada tarefa vai ser executada na obra a partir do planejamento. Então a gente consegue fazer uma estimativa orçamentária de quanto está sendo, em termos financeiros, construído na minha obra em cada mês. Então esse seria o cronograma físico-financeiro. Isso é muito importante porque tem muita gente que constrói com um prazo que na verdade é baseado no quanto você está disposto a desembolsar por mês, né? Então você tem um teto, eu quero desembolsar X mil reais por mês. Então, às vezes vale mais a pena aumentar o prazo da minha obra porque eu não vou ter como pagar uma quantia superior àquele X mil reais por mês. Então, eu vou fazer a minha obra demorar mais para eu saber exatamente, né, gastar dentro do que eu planejei em cada mês, nunca ultrapassar esse teto, né?
Bom, e como é que o BIM está sendo utilizado hoje na parte de planejamento de obras? O que tem se visto bastante é primeiro uma gestão visual na parte de acompanhamento, né? Então você consegue, através de filtros e manipulação ali do teu modelo, criar imagens e mostrar o que tinha sido planejado, né? E o que já foi executado, o que foi executado em um certo período. Isso melhora muito no sentido de gestão visual, né? do acompanhamento de obras. Mas na parte de planejamento mesmo, o que mais a gente tem visto são aqueles vídeos 4D, como esse que eu estou mostrando agora na tela para vocês. Tá? Então o que acontece? Você associa os teus elementos do modelo ao teu cronograma de obras. Então, por exemplo, aqui começou com a estrutura, ela está subindo o pavimento e tal, e aqui já está subindo da outra torre também, né? Então a gente consegue ter essa visualização. Tá, mas aqui 4 meses, como é que vai estar a minha obra? Daqui 5 meses, como é que vai estar a minha obra? E aí, a partir do momento que a tua obra começa e tu começa a recolher dados de execução dela, você consegue fazer esse paralelo do que eu planejei e do que está sendo executado. E aí você consegue fazer estudos no sentido de, pô, tal equipe talvez não está rendendo o suficiente, por que isso está acontecendo, né? Como é que eu posso melhorar isso? Será que esse planejamento está coerente com o que eu de fato estou executando lá na obra? Será que não devo replanejar alguma coisa? Então você consegue estabelecer esse tipo de relação utilizando o BIM, né? A gente já teve casos também de alguns clientes utilizarem esse tipo de vídeo para apresentar para investidores, né? Então isso tem um apelo até de marketing, que obviamente não é muito o objetivo do BIM no primeiro momento, né? Mas ele mostra para o cliente o quanto você está investindo em controle da construção, né? Você consegue mostrar para o cliente como é que vai estar a obra que ele está comprando ali um apartamento, como é que vai estar essa obra daqui a, sei lá, 8 meses, 1 ano, 2 anos, né? Então isso exatamente passa uma imagem muito positiva em relação ao controle, né? E é importante que você de fato coloque em prática esse controle, né? E utilize o modelo para melhorar a gestão da sua obra. Mas outra vez, eu repito, isso está sendo usado no Brasil, muito essa parte de vídeo 4D, isso está sendo feito de uma maneira não muito integrada. Então como é que, por exemplo, o cronograma é feito lá no Project, e aí esse Project é importado na Visualworks, por exemplo, que é um software que faz isso, e aí você cria esse vídeo. Se você mexer em informações lá no Project, não vai atualizar o seu vídeo, né? São processos que não são integrados. Mas já existem softwares que conseguem entender as duas coisas. Eu vou citar de novo o exemplo do Vico, que eu já falei lá na parte de orçamento, né? O Vico, ele entende muito bem a parte de cronograma de obra, né? Inclusive ele trabalha com o conceito de linha de balanço e ele também consegue ler informações do modelo BIM. Então, lá no Vico você pode, por exemplo, você tem uma linha lá que indica a produtividade de determinado serviço, você pode fazer simulações mexendo nessa produtividade, né? Duplicando aquela equipe, e ele já atualiza toda a tua linha de balanço a partir daquilo, né? Então ele já está com os vínculos criados ali dentro do programa, ele já tem as quantidades de cada serviço que ele traz lá no modelo, né? Então você pode trabalhar muito bem com essa parte mais conceitual de planejamento, de equipe, de produtividade, de prazo, né? Você pode trabalhar isso de uma maneira integrada e aí sim está utilizando o BIM no processo de tomada de decisão, né? Você está utilizando o BIM para fazer simulações de qual a melhor alternativa de ataque para a execução dessa obra, e aí sim seria um processo BIM que seria um processo integrado, que seria de fato um processo BIM, não só a utilização de um modelo BIM, né? Que são coisas diferentes que, como a gente tentou ressaltar, acho, ao longo dessas 3 palestras, né? Então é isso, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre BIM na gestão da construção para vocês. E aí eu volto a bater naquela tecla, vamos trocar ideia, vamos entender como é que o BIM pode nos ajudar no nosso mercado, né? Vamos tentar melhorar a imagem do mercado da construção, tanto aqui no Brasil quanto para fora do país, e principalmente vamos tentar agregar valor aí ao que a gente está entregando como produto, né? Desassociar essa imagem de que a obra é sempre uma bagunça, e vamos tentar modernizar o nosso mercado, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato, a gente deixa aqui os nossos e-mails, né? E a gente está à disposição aí para a gente trocar informações e somar conhecimento, tá bom? Até mais, um abraço. O meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que estão... fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno devo focar